Agora nós vamos testar essa fonte, lembrando sempre que os pontos maiores é onde tem a maior concentração de fios, um deles é o terra, mas lembrando que para você colocar a ponta preta, você não precisa colocar exatamente nesse terra aqui da placa, você pode colocar em qualquer fio preto de qualquer conector que saia da fonte, serve como terra. Os outros terminais que tem muitos fios são sempre das tensões positivas. Esse terminal aqui, por exemplo, é a linha de 5 volts. Então daqui sai a tensão de 5 volts. Esse outro terminal aqui é da tensão de 3,3. Já esse outro terminal maior é a tensão de 12 volts. Já no caso das tensões negativas, que são esses dois pontos, observe que os pontos são menores, tem um fio só para cada um e o consumo de corrente é bem mais baixo. Então, para medir a tensão negativa, nós só invertemos a ponta. Colocamos a vermelha no terra, encaixamos a ponta vermelha no terra, que pode ser em qualquer conector, e medimos a tensão com a preta. Então aqui, ó, aqui a tensão de menos 5 volts e aqui a tensão de menos 12. Então, em termos de tensão, mais 12, mais 5, mais 3,3, menos 12, menos 5, a fonte está boa. Agora nós vamos testar a tensão de power good e de standby. Então aqui nós temos a tensão de standby, nesse ponto, 5 volts. Então a fonte do standby, que é a primeira fonte que tem que funcionar, está boa. E agora o ponto onde sai a tensão de power good para a placa principal, que é aqui, ó. Observe que a tensão aí está muito pequena, aqui deveria ter 5 volts. Então, o defeito desta fonte está relacionado com a falta do comando Power Good para a placa principal inicializar. Então, agora nós vamos pesquisar o porquê que está faltando essa tensão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no caso, como a tensão de Power Good sai do CILM339, nós devemos verificar se ele está sendo alimentado no pino 3. Observe que nós temos uma tensão de 5 volts, que é o normal. E no pino que sai a tensão para a placa principal do Power Good não tem tensão nenhuma. Ao que indica, o defeito pode estar relacionado com esse CI. Como o LM339 é um CI bem barato, então vale a pena você substituir ele primeiro. Se não resolver a questão, a gente vai dar uma olhada nos componentes que estão em volta. Lembrando que qualquer serviço que você for fazer na fonte, como troca de componentes, teste de componentes com a fonte desligada, você deve descarregar os dois capacitores maior, utilizando aquele resistor de 1K por 10 ou 20 watts. Inclusive nós comercializamos também. E agora, usando um bom ferro de solda, um bom sugador, nós vamos substituir esse CI LM339 para ver se a fonte volta a funcionar aquele comando Power Good. Agora detalhe, essa questão da substituição de peças, do CI no caso, você vai encontrar isso no nosso curso de eletrônica geral, que é o DVE 01 ou 06, primeiro curso, o curso básico. Portanto, quem não tem habilidade, não tem ainda técnica para solda, eu recomendo que você inicie por aquele curso. Nesse curso de fonte a gente não vai ensinar como soldar. Então, após a substituição do circuito integrado, apareceu a tensão de Power Good, o que significa que a fonte já pode ser ligada novamente na placa principal, que ela vai inicializar. Então, como vocês podem observar, nós colocamos o nosso testador aqui e a fonte voltou a funcionar, tá vendo? Já voltou a acender todos os LEDs e antes não estava acendendo isso aqui do Power Good. Então agora a gente já pode usar essa fonte, ligar na placa do computador que ela vai funcionar normal.